Olá, eu sou Janaína Spolidório, especialista em neuroeducação, elaboradora de profissional de material didático e também empresária. E eu estou aqui para ajudar você, da área da educação, a ganhar mais fazendo aquilo que você já faz de melhor e até melhorando isso que você já faz, né? Porque sem melhorar a gente também não ganha o quanto a gente precisa. Eu não sei se você assistiu a aula 1 sobre professor rico, né? Então eu estou dividindo em aulas aqui no meu material e eu também criei uma playlist para esse tipo de vídeo, caso você tenha interesse. É interessante você assistir todos, porque senão não acontece uma curva de aprendizado que é super importante aí para você poder entender como se tornar rico mesmo sendo professor. Mesmo sendo professor, porque a gente tem aí uma fantasia social de que professor não pode ganhar bem, o que é uma mentira, gente, porque realmente professor pode ganhar bem sim, e vai depender de alguns fatores, né? Então, eu chamei aqui, o quadro se chama Professor Rico, e eu chamei esta aula de hoje de Pare de dar desculpas para deixar de ganhar dinheiro, que é a primeira coisa que a gente precisa fazer, na verdade, a segunda, né? Porque eu vou retomar uma parte do primeiro vídeo que vai fazer toda a diferença para esse segundo vídeo. Mas em muito pouco tempo, eu vou só dar uma revisadinha. Então é importante você assistir o primeiro vídeo para você não perder nenhum pedacinho aqui e você aprender como que você faz para se tornar não apenas rico, mas um profissional melhor. Aproveita, se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilhe com as pessoas que podem se beneficiar, ou seja, gente, outras pessoas da área da educação. Porque se as outras pessoas não contribuírem com esse movimento, né, do enriquecimento do professor, fica difícil valorizar a área, né? Então a gente tem exatamente o que eu estou fazendo. Estou compartilhando com vocês o que eu sei sobre riqueza, para que vocês possam aplicar na vida de vocês. Eu já andei muito na minha vida, não que eu seja milionária, né? Mas eu já ganho mais do que eu ganhava quando eu comecei, o que é uma grande coisa para muitas pessoas, né? Então, revisando da aula 1, você precisa ter muito cuidado, porque não ter dinheiro pode ser a sua zona de conforto. Sabe quando você vive sempre no perrengue? Pode ser que você tenha se habituado a lidar com essa situação e você não percebe o quanto isso está te prejudicando. E a sua zona de conforto é ganhar pouco, é ter pouco dinheiro, é se conformar com a vida que você está no momento. Então, o não se conformar, o sair dessa zona de conforto é que vai levar você a novas empreitadas, a se tornar aí um professor mais rico do que você é hoje. Porque o conceito de riqueza é sempre ganhar mais do que você ganhava anteriormente, né? Falando sobre desculpas, se tem uma coisa que é incompatível para a riqueza, é juntar a palavra desculpas com a palavra dinheiro. Falar que você não tem tempo, que você não tem dinheiro, que não vai funcionar, são desculpas frequentes que as pessoas utilizam para ficar na zona de conforto. Por isso que as desculpas, elas não combinam com a palavra dinheiro, com a palavra riqueza, com a palavra sucesso. Então, a pessoa ela carrega, eu até coloquei essa imagem porque eu achei muito que ela diz 1000 palavras, né? A gente tem mania de falar, né? Em inglês a gente falava muito, a picture is worth 1000 words. Uma figura is worth more than 1000 words. Uma figura vale mais que 1000 palavras, né? Então, olha o fardo que esse Badameco, gente, para quem não sabe, é o nome desse bonequinho de palito. O nome oficial, profissional dele é Badameco, tá? Olha o fardo que o Badameco está carregando. Tá bem pesado a quantidade de desculpas que ele tem, né? Ele não tem tempo, ele não tem dinheiro, não vai funcionar. Então, isso se torna um mantra na vida da pessoa e a gente tem um problema muito grave com as desculpas. A desculpa não passa de uma boa mentira. Então, quanto mais você utiliza aquela desculpa, mais você vai começar a pensar que aquilo é verdade. E isso vai fazer com que você fique ancorado onde você está. Então, é muito importante que você deixe as desculpas de lado. Pense, ó, lembra que eu pedi na aula anterior?
para você fazer uma lista de 10 pessoas que você segue e tirar a metade? O seu exercício de hoje é você pensar em 3 desculpas que você costuma dar e durante uma semana você praticar retirar uma delas. Então, na semana você vai pensar: eu não posso dar essa desculpa. Sempre que acontecer uma situação dessa desculpa, eu vou me empenhar e fazer diferente, para ver se você consegue sair dessa mentira na sua vida, né? Então, esse é um exercício bacana. Eu pedi só 3, hein, gente? Pense em 3 desculpas que você costuma dar e risque ela da sua vida por uma semana, para você ver a melhora que vai fazer na sua vida, a retirada dessa desculpa. Toda vez você vai precisar lembrar dela para você não dar mais, né? E eu também tinha muitas desculpas se eu quisesse utilizar, não que eu tenha utilizado, mas quando eu comecei a minha carreira lá, né, em 1994, que foi o primeiro ano que eu trabalhei, né, assim, com carteira assinada, eu podia ter dado 1 milhão de desculpas, gente. Entre elas, eu podia ter falado que eu era tímida, porque eu sempre fui muito tímida, na verdade eu ainda sou. Você não percebe porque eu trabalhei com essa timidez, então eu fiz o que eu pude para poder contornar essa situação, porque eu sabia que ela era um empecilho para eu poder ter sucesso na minha carreira. Então, eu fiz várias coisas aí para lidar com a timidez. Bom, vou falar primeiro das desculpas, eu vou falar como que eu contornei. Eu podia ter falado que eu era muito jovem, eu sou muito jovem, então por isso eu preciso ganhar pouco. Não é assim que acontece, né? É, Poderia ser uma desculpa, mas não foi. Eu não tinha experiência, então quando eu me deparava assim, a desculpa do outro, né? Eu não posso te contratar porque você não tem experiência. Tudo bem, eu dou um jeito. Eu não tinha diploma. Não sei se vocês sabem, mas eu comecei lecionando em inglês. Na verdade, eu fiz um curto período de estágio de 6 meses numa escolinha de bairro. Não era aquilo que eu queria para minha vida. Eu percebi que eu não ia chegar em lugar nenhum. Daí eu trabalhei 1 mês de secretária numa empresa de pontos rolantes, né, como eu falei. E depois eu fui convidada para lecionar inglês, né? O que acontece? Quando eu lecionei inglês, eu comecei com inglês, né? Depois passei para espanhol e francês. Eles contratavam muito, tipo, quase adolescente, sabe? Pessoas que ainda não tinham graduação, porque você ganha menos, né? Então, lá na escola que eu estava, a gente tinha alguns professores que ganhavam menos, que era tipo eu, porque eu estava iniciando, lógico que o salário é diferente de quem já está há algum tempo, mas eu também não tinha diploma de graduação. Na verdade, eu terminei o magistério e eu levei 3 anos para entrar na faculdade. Por quê? Porque durante esse tempo eu fui entendendo quais eram as desculpas sociais que eu poderia utilizar e como que eu contornava isso. Então, é muito jovem, tudo bem, isso daí eu não tenho como é, ser velha no ano que vem, né? Eu vou ter um ano a mais, mas não vou continuar sendo considerada jovem. Mas o que que eu posso fazer para a pessoa não se fixar nisso? Não tem experiência, como que eu posso fazer para sanar esse problema? Não tem diploma. Então, uma das desculpas ali da escola, né? Você não pode ganhar mais, a gente não pode aumentar o seu salário porque você não tem diploma de graduação. Então, era uma das desculpas que eu poderia utilizar. Eu ganho pouco porque eu não tenho diploma. Sou mulher. É um problema aí bastante grave na educação, porque a gente sabe que mulher, em geral, a gente tem uma estigma social aí que ganha menos, e a área da educação é povoada de mulher, né, gente? Então, só por aí você já vê que a educação é uma área que vai fazer com que eu pense que eu vai ganhar mais. Mas ela não me iludiu, porque eu não uso essa desculpa. E professor ganha pouco. É uma outra desculpa. Eu vou ganhar só isso mesmo porque professor ganha pouco. Não tem para onde ir. Eram muitas desculpas que eu poderia ter utilizado para não avançar, para estar lá ainda na prefeitura, mofando, não concordando com as coisas que aconteciam, porque eu não concordava, por isso que eu exonerei. Eu não sou obrigada a ficar num lugar que eu não concordo e que eu vejo que eu não vou ter avanço financeiro, né? E que eu tenho uma coordenadora que sabe menos que eu, então é difícil você estar num lugar assim. Por isso eu exonerei, né?
Não me arrependo, na verdade, se eu soubesse, eu teria exonerado antes. Se eu não tivesse ficado presa em algumas desculpas durante um tempo, eu teria exonerado muito mais cedo. Mas socialmente a gente tem uma impressão falsa de que o concurso vai te fazer bem, quando na verdade ele te põe quase na cova às vezes, né? Mas não vamos falar desse assunto agora, a gente deixa para outro vídeo. Vamos ver o que que eu fiz com cada uma dessas desculpas que eu poderia ter dado, né? Eu era muito tímida, então o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a ganhar espaço com conhecimento. Lembra no vídeo anterior, quem assistiu, eu expliquei a diferença de informação, conhecimento e sabedoria. Eu entendi que, embora eu fosse tímida, eu podia ganhar espaço no trabalho que eu tinha, mostrando o que eu sabia fazer, né? Então, imagina uma pessoa tímida dar aula, é uma coisa inconcebível, né? Mas quando eu mostro que a minha aula, ela faz a diferença na vida do aluno, eu ganho espaço dentro da escola que eu estou. Então, ela tem sucesso, ela traz resultados. Ela é uma boa propaganda para minha escola. Então, aí eu ganho espaço profissional. E daí eu mostro isso fazendo o meu trabalho, né, com esse conhecimento que eu adquiri. Eu era muito jovem, então o que eu fazia? Eu mostrava empenho. Professor de inglês, quando eu lecionava, ele dava aula de segunda e quarta, terça e quinta e sábado, tá? Sexta-feira era um dia de folga, entre aspas, né? A gente tinha domingo e sexta. Atualmente não é assim mais em algumas escolas, mas quando eu lecionava era assim o meu esquema de trabalho. Então, sexta-feira era um dia livre. E o que eu fazia no meu dia livre? Gente, dia livre não é uma desculpa para você não fazer nada, tá? No meu dia livre, eu buscava em editoras de livros de inglês, na SBS ou na Dizal, que eram o que tinha na época, né? É o que tem para hoje. Eles, ou até em outras editoras, eles forneciam alguns eventos pagos, tá? Vamos deixar claro aqui que é pago. Não fiz nada de graça. Além de pagar o evento, eu tive que pagar o transporte, que também não era barato para quem ganhava pouco, né? Mas não era também desculpa para eu não me especializar. Enquanto aquelas professoras com muita experiência na escola e que ganhavam mais que eu ficavam na zona de conforto delas, o que que eu fiz? Quase toda sexta-feira, eu só não ia quando não tinha. Quase toda sexta-feira eu estava fazendo um curso nessas editoras, né? Então era um valor assim até baixo, mas se fosse hoje era tipo, ah, você vai pagar R$ 50 para você participar do workshop. Beleza. Era R$ 50 mais o transporte, mais a alimentação, porque geralmente era dia todo, daria ali uns R$ 100. É, não tem problema. Vamos nessa, a gente precisa se especializar aí, porque o que eu não posso é ficar vivendo de desculpa, né? Porque senão eu não vou alcançar o que eu preciso. E o que eu ganhava não dava para fazer tudo o que eu queria, então eu precisava mostrar empenho. E esse empenho fazia com que eu ganhasse não apenas experiência, mas também o espaço de trabalho que eu falei para vocês. Como eu não tinha experiência, além de eu dar aulas de inglês na escola, porque eu não tinha horário preenchido inteiro, porque eu era iniciante, eu fazia alguns trabalhos voluntários fora. Então, eu procurava lugares em que eu pudesse dar aulas, né, voluntariamente, e a pessoa me desse um comprovante de que eu tinha trabalhado ali, sem receber nada. Então, é um trabalho voluntário meu, que eu fazia, por exemplo, com crianças carentes, né, ou com pessoas. Tinha uma época, durante um ano, eu dei aula voluntariamente para auxiliares de limpeza que não eram alfabetizadas. Então, formou um grupo numa empresa, né? E eu ia lá para alfabetizar essas pessoas, né, que não tiveram essa oportunidade. Era um trabalho voluntário, eu não ganhava nada por isso. Embora a empresa quisesse me pagar, eu não queria. Eu queria que estivesse escrito ali trabalho voluntário, porque quando eu resolvesse entrar na sala de aula, porque eu já tinha magistério na época, eu teria essa experiência, né? Eu estava adquirindo experiência na aula de idiomas, mas eu ainda não tinha experiência na área de alfabetização, que é o que eu queria. Então, o que eu encontrei de solução foi fazer esse trabalho voluntário, né? Então, a gente tem aí opções, basta a gente querer. E tempo eu também encontrei, gente. Esse trabalho voluntário para os. Lógico que as pessoas também trabalhavam, né?
Para as crianças carentes, não, porque daí eu utilizava um dos intervalos de almoço que eu tinha. Mas para os jovens e adultos, tinha acho que não vou lembrar o dia exato, acho que era na terça, que eu tinha uma janela, então eu ia na hora de almoço deles, porque era próximo do local que eu lecionava inglês. E eu também tinha um dia à noite que eu me dedicava a isso, né? Então a desculpa é, eu não tinha diploma, por isso eu não podia ganhar mais. O que que eu fiz? Fazia 3 anos que eu estava parada, eu não estudava, assim, praticamente nada, né? Eu não fiz cursinho. E eu prestei uma faculdade foi a Fundação Santo André, né? Era uma faculdade que tinha uma parte de apoio do governo, aí, acho que era da prefeitura, se eu não me engano, e uma parte era paga, então era uma faculdade de menor custo na época, que é muito mais custosa do que o que a gente tem hoje, mas é o que eu conseguia pagar. E daí eu passei na faculdade, o que que eu fiz? Como lá na escola falava, a mantra era: você não tem faculdade, você não pode ganhar mais. Então, assim que eu passei, desculpa, gente. Assim que eu passei na faculdade, gente, o que que eu fiz? Deixa eu arrumar aqui o microfone. Eu fui lá na escola e pedi a minha demissão. Foi assim que aconteceu mais ou menos, tá? Tem umas outras histórias por trás. Mas eu falei, não, chega, se eles não querem me pagar só porque eu não tenho faculdade, porque eu vou te falar que no caso de inglês a faculdade não me fez falta nenhuma, eu já sabia bem mais que a faculdade podia oferecer. Mas se a desculpa era a faculdade, então agora a minha desculpa é eu tenho faculdade, eu não preciso ficar aqui. E foi quando eu também passei na prefeitura, né? Foi quando eu falei, bom, já que eu não vou estar na aula de inglês, eu vou começar a dar aula de inglês particular e vou é, prestar concurso. Foi quando eu prestei concurso, passei em dois. Eu passei dois de uma vez de infantil e fundamental, depois eu passei em outros mais para frente. E foi quando, depois de alguns meses, eu também abri minha própria escola de idiomas, porque daí eu tinha faculdade, podia falar que eu estava em formação, né? Pouco tempo depois, 2 anos depois, eu entrei no colégio objetivo, que eu estava aí em reta final de faculdade, né? Ainda contratada, como eu tinha magistério, eu podia ser contratada, né? E daí eu estava em formação de letras. Então vejam como isso realmente fez a diferença e eu não usei a desculpa de não ter diploma para não ter um. Sou mulher, e daí eu pergunto, e daí? Né? Mesmo eu sendo mulher, eu posso ter conhecimento e encontrar outras formas de ganhar dinheiro. E professor ganha pouco é uma estigma de nem sempre, tá? Porque quando eu lecionava inglês, uma vez eu fui em um curso desses de editora, na verdade, não acho que não foi de editora, eu acho que foi do CCAA, e eles ofereceram, era tipo um congresso em Santo André. E daí eu fui. E lá nesse congresso, eu tenho quase certeza que era do CCAA, a gente estava falando de inteligências múltiplas, porque o Howard Gardner viria para o Brasil. E daí, uma das professoras que eu conversei lá, uma das teachers, comentou que ela cobrava um valor X. Então, por exemplo, todo mundo cobrava, vai, vou chutar um valor só para exemplo, R$ 10 para aula particular e ela cobrava 80. E ela não tinha horário, gente. A gente ficou, nossa, mas como essa pessoa não tem horário? E ela tinha uma porção de regras que faziam com que o valor dela fosse mais elevado e ela não tivesse paga. Ela tinha lista de espera. E era verdade, porque depois eu pedi para uma pessoa entrar em contato para poder fazer aula e realmente ela não tinha horário. E ela deixava numa lista de espera a pessoa. Era uma professora que as pessoas pagavam porque ela dava resultado e as pessoas sabiam que ela dava resultado, né? Então, se ela pode cobrar 80 quando todo mundo está cobrando 10, é verdade que o professor ganha pouco? Não é verdade que o professor ganha pouco, gente. Tem uma coisa aí que faz alguns professores ganharem mais. E isso eu entendi muito cedo, graças a Deus que eu fui nesse congresso, né, que eu paguei para ir nesse congresso, e graças a Deus que eu tive contato com essa pessoa. Foi quase que um sinal para eu entender que eu não precisava ficar à mercê da escola ganhando aquilo. Eu poderia cultivar meu próprio salário, né? E daí a gente vai pensar em uma coisa interessante aqui, ó. O professor ganha pouco, né? Essa é a fala constante que a gente tem. Pensa assim, olha, quantas pessoas você conhece que também estão na área educacional, né? Quantas pessoas você conhece que trabalham em escolas ou em redes de ensino?
nessa área que a gente atua. Quantas pessoas você conhece que prestam serviços docentes? Porque você presta um serviço docente, certo? Você vai lá e leciona. Ou você vai lá e faz a gestão da sua escola. Ou você supervisiona. Então, você está dentro de um serviço docente. Quantas dessas pessoas que estão na mesma área que você, que prestam serviços docentes, estão na mesma cidade que você ou no mesmo bairro? Se for uma cidade grande, considera o bairro. Né? Então, vamos pensar assim, olha. Faz de conta que você começou a dar reforço em casa, tá? Vamos supor que você ficou desempregada e você começou a dar reforço em casa. Só para eu poder ampliar a visão, tá? Você presta serviço na área educacional, certo? E na mesma cidade que você, no mesmo bairro, tem outras pessoas que dão reforço. Só que tem pessoas que cobram mais e tem mais clientes. Agora pensa assim, ó. Como que pode ter pessoas ganhando mais que você, sendo que elas estão na mesma área, no mesmo serviço e no mesmo local que você? Local que eu digo cidade e bairro. Como que é possível, gente? Por que que isso acontece? Você já se perguntou por que que acontece de você estar num cargo educacional, nessa área da educação, tendo uma formação de pedagogia e você conheceu, você saber que tem pessoas que ganham mais que você? Eu não me sentiria bem, né? Mas eu iria perguntar a primeira coisa, por que que isso acontece? Tem que ter uma variável aí, uma coisa que faz mudar a condição de uma pessoa e de outra dentro disso. E a resposta é muito simples. Tem sim uma variável que faz a pessoa ganhar mais aqui. E a variável é você, né? O quanto você sabe da sua área, você sabe do serviço que você faz e você sabe que você tem a mais em relação aos concorrentes da sua área, no local que você está. Né? Não é que a pessoa, você está em São Paulo, ela está nos Estados Unidos. Não. Aí a gente tem a variável do valor monetário também do dinheiro. Mas a variável, né, para você poder ganhar mais que a outra pessoa, na verdade, é você mesmo. Então, o professor ganhar pouco, não. Você ganha pouco enquanto professor, mas e outros professores? Tem professores que ganham mais? O que eles têm de diferente de você? Será que eles dão desculpa ou será que eles conseguem encontrar soluções? Porque a pessoa que enriquece é aquela que encontra soluções, né? Eu ouço diariamente muitas desculpas, gente. E eu vou contar para vocês o que que eu penso dessas desculpas. Às vezes a desculpa é muito longe, ou é muito caro, ou eu não tenho tempo. Essas são desculpas que impedem você de enriquecer, né? Quando é muito longe. Eu já contei para vocês no caso das minhas cestas de formação, que é o que eu ia contar que eu já adiantei lá, como sempre eu dou uma adiantada, né? Que eu não me contenho. Eu ganhava pouco, início de carreira, e nem por isso eu deixei de, às sextas-feiras, em lugar de fazer alguma outra coisa, alguma diversão, ou ler um livro que eu gosto, ou até fazer uma aula extra, de repente uma natação, né, uma ginástica, eu ia para uma formação na sexta-feira que eu pagava, não é a escola que pagava, eu pagava. A escola não ia pagar, porque para ela era interessante eu ganhar pouco, porque ela ia gastar menos. Estava dando resultado mesmo. Então, as minhas cestas de formação, elas eram muito longe. Elas eram em São Paulo, porque aqui em São Bernardo não ia ter cesta de formação jamais, né? Então eu ia de metrô ou ônibus e tinha custo com alimentação. O trajeto daqui até as formações era cerca de 1h30, porque era transporte público. Então, além do tempo de formação, né, eu estou no quesito longe, mas aqui também entra dinheiro e tempo. Além do quesito formação, que é o tempo que eu vou gastar lá, né, investir lá em mim, e tem coisas que tem lá que, inclusive, eu conto para vocês em alguns vídeos de dinâmica, nessas cestas da formação. Tem algumas coisas que estão nos cursos, então são coisas assim que fizeram muita diferença na minha vida e na minha prática.
Além do tempo que eu estava lá, a formação vai ser de 8 horas ou de 6 horas. Eu tinha 3 horas de trajeto. Nem por isso eu deixava de ir, porque, segundo o livro aí, né, Fernão Capelo Gaivota, longe é um lugar que não existe. Só existe para quem quer dar desculpa. Eu fiz um MBA em marketing digital na Paulista. Gente, a Paulista é minimamente aí de. Fora o custo, né, financeiro, a gente tem minimamente 1 hora de trajeto em transporte público. Toda segunda e quarta à noite eu utilizava esse trajeto para ir, né? Então eu sabia que eu tinha que sair daqui, às vezes levava mais tempo. Tinha a questão do rush, né, a hora do rush. Então eu saía daqui no máximo 5 horas da tarde, a formação era às 7, para eu poder chegar lá às 6, comer alguma coisa para depois ir para a formação, né? Menino que vinha de Jundiaí às vezes chegava em menos tempo que eu, né? Então longe é um lugar que não existe para quem quer enriquecer, né? E uma outra desculpa que poderia ter ocorrido na minha vida é não tem no Brasil. Não tem problema. Eu vou caçar em que lugar do mundo tem, eu vou ver quanto custa, eu vou primeiro juntar essa grana e depois eu vou fazer a formação. Já fiz formação em outros países. Eu não fico falando aqui porque tem umas pessoas olho gordo, né? Mas você que quer ser um professor rico é bom saber disso, né? Já fiz formação na Argentina, já fiz lá na Europa. Essas formações elas foram muito importantes para fazer a minha carreira alavancar mais. Foram investimentos muito bem pagos, né? E longe é um lugar que não existe. Se precisar ir numa formação, eu nunca fui. Mas se precisar ir numa formação no Japão, gente, eu vou. Se falar lá no Japão tem um negócio que é totalmente diferente que você precisa ver. Vou ver quanto custa, vou ver quais são os custos de hospedagem, né? Assim, acomodação, os custos da viagem. Se vai levar 2, 3 anos para eu juntar, não tem problema. O importante é que eu fiz. Isso não é uma desculpa, é uma meta, né? Eu transformo a desculpa em solução, em meta. É muito caro. O caso do Windows. Quando antigamente a gente tinha computador, tinha gente que colocava o Windows fajuto, né? Pirata. E daí eles falavam assim: ah, se fosse baratinho, ninguém precisava comprar o pirata, né? O que é uma mentira lavada, porque assim, às vezes a gente tem lá os joguinhos de 2,49, às vezes a pessoa não compra porque não é grátis. Mas se fosse grátis, ela também não ia usar. Sabe por quê? Porque as coisas grátis a gente não dá valor. Você não teve que ter um custo para aquilo, seja financeiro ou monetário. Quando você não tem custo, você não dá valor para aquilo, né? Então, mesmo sendo 2,49, às vezes as pessoas não compram nossos joguinhos pedagógicos. Então, é muito caro também é uma desculpa, não é uma desculpa de quem nem não quer utilizar. Ah, é grátis, mas você tem que mandar um e-mail. Já vai ser caro para a pessoa, porque ela é uma pessoa que ela é movida a desculpas, né? Se der o mínimo trabalho, já custa muito caro também. A gente tem quanto vou precisar, né? Então é isso que eu falei para vocês antes. Não tem no Brasil quanto que eu preciso levantar de grana para poder fazer isso. Se eu precisar trabalhar de domingo, se eu precisar fazer trabalho extra, se eu precisar fazer trabalho para fora do país para poder ir, eu faço. Com um sorriso no rosto, porque eu vou ter alcançado a minha meta, né? Eu sei que eu estou fazendo aquilo para um bem meu. Então não vai ser muito caro. Quanto eu preciso, eu vou fazer, né? Não tenho tempo. Daí eu vou dar o exemplo do curso de francês. Quando eu fiz francês, gente, eu não consegui encontrar uma escola que eu tenha gostado. Como eu já sabia estudar sozinha e eu tenho uma característica muito forte de autoaprendizagem, o que que eu fiz? Como que eu vou aprender um idioma, né? Eu já sabia falar dois, eu queria falar o terceiro. Nessa época, eu estava fazendo faculdade, tá? Então, eu estava lá, acho que no segundo ano da faculdade. Eu já era casada. Quer dizer, eu tinha casa também para cuidar, certa forma. Certa forma, porque os dois trabalhavam fora, então era assim, mais manutenção. E também eu tinha minha casa para investir, né?
a gente tem despesas de casa, isso que eu tô querendo dizer. Então, eu tinha a faculdade, eu tinha meu marido. Além de ter a faculdade e meu marido, eu tinha a prefeitura, tá? E eu dava aulas no Objetivo, algumas aulas, ainda poucas nessa época. Então, eu tinha várias coisas, né? E daí eu queria fazer francês, olha que loucura. Eu queria fazer francês, mas eu não gostei das escolas que eu tinha encontrado por aqui. O que que eu fiz? Eu busquei na minha semana um horário, fazendo tudo isso que vocês estão ouvindo. Faculdade, tendo casa para cuidar. Não tinha filho ainda, mas eu tinha casa para cuidar. Fazendo faculdade, né? Com as aulas no Objetivo. E mais a prefeitura, decidi fazer francês. O que que eu fiz? Eu descobri que 2 vezes por semana eu conseguia ficar entre 1 hora e 1 hora e meia fazendo francês. Então eu investi dinheiro em um dicionário de francês para francês, porque se eu pegasse um dicionário de francês para português eu não ia chegar a lugar nenhum, porque eu ia ficar traduzindo coisa, não dá certo em escola de idiomas. Eu comprei o livro utilizado aí pela cultura francesa aí, que era a escola que eu tinha como referência aí, que eu não podia pagar na época, né? Essa daí eu até gostei, mas eu não podia pagar o preço e não tinha o horário que eu precisava. E daí, o que eu fiz? Eu investi em tudo isso, peguei o material audiovisual, né? Investi ali uma grana e comecei a fazer eu mesma a minha própria aula de 2 vezes por semana, entre 1 hora e 1 hora e meia. Podia chover canivete, eu ia estar ali fazendo a minha aula de francês, eu mesma, né? Então, eu arrumei tempo para poder fazer em casa, o que é mais difícil, a aula que eu não podia fazer fora, né? Então, se você arruma tempo, né? O curso de francês fui eu que fiz, eu só fui fazer francês mesmo com alguém quando veio a necessidade, eu preciso conversar com outra pessoa para poder testar. Então, depois de 2 anos de curso de francês, eu entrei em aulas de conversação particulares com uma professora de francês, 1 vez por semana, para eu poder avançar aí na fala, né? Que deu muito certo, porque eu já fui para a França e super fluente. Mesmo depois de alguns anos, eu já dei aula de inglês, de inglês de francês, né? Durante aí uns 2 anos eu dei aula de francês, então a fluência realmente veio. E realmente nessa questão de não ter tempo, eu até achei engraçado quando eu coloquei aí, porque eu já não tinha tempo em tantas épocas da minha vida que não ter tempo é uma desculpa tão esfarrapada que é o tipo de pessoa que nem assiste esse vídeo, né? Mas a gente tem uma desculpa pior ainda. A gente tem a desculpa que eu não vou entender a sua situação porque eu não sou você. Gente, vocês podem falar 1 milhão de situações, que eu vou falar 1 milhão de outras situações que eu tenha passado que são similares. Às vezes a pessoa fala, ela tá dando esse conselho na internet porque ela não entende que eu tenho 30 alunos. Eu já tive 47 num container, por que que você não pode ter 30 e fazer a mesma coisa? Né? Então, às vezes a desculpa é tão grande, tão mentira na sua vida, que você começa a achar que a outra pessoa não te entende porque realmente ela não entende, porque você vive uma mentira, né? Eu não entendo a pessoa que vive uma mentira de achar que o outro nunca passou pela situação dela. Gente, 30 anos de magistério aí, um pouquinho mais, né, até. 30 anos. Não, 30 anos. Dentro da área do magistério, vocês acham mesmo que eu não passei por uma porção de situações? Já tive escola de idioma, já trabalhei no colégio objetivo, já fui professora, estagiária, coordenadora, diretora, já dei consultoria, já fiz material didático, já montei material de EVA, já tive 3 tipos de empresa. Vocês acham realmente que eu não passei pela experiência? Ah, faça-me favor, né? Às vezes, o que é enorme para você foi muito pequeno para mim. Foi um problema que surgiu na minha vida. Eu falei, meu, eu não posso dar desculpa, eu preciso resolver. Porque eu não consigo ficar com o problema sem resolver. E daí, em vez de dar desculpa, eu dei a solução. Essa é a diferença entre um professor que enriquece e um professor que fica na zona de conforto do perrengue, né? Então, esse professor que enriquece é o que tem a carteira cheia de solução. Não é o professor que tem a carteira cheia de problema, cheia de desculpa, né? Então, essa é a grande diferença.
Tô quase acabando, gente. Eu sei que vocês não querem largar de mim, mas uma das piores desculpas, eu vou dar um exemplo muito claro, né? Caro também, porque é uma, assim, a desculpa de milhões. A gente tem o clube de membros aqui no YouTube, que a gente considera aí que é a primeira entrada da pessoa para poder se tornar um professor rico. É assim, é um transformador de carreiras, o nosso clube de membros. E ele começa com R$ 6,99. Vocês acham que vocês vão me enriquecer com R$ 6,99 por mês? Gente, não vão, tá? Não é isso que faz com que eu ganhe minha renda extra, que eu ache artifícios para ganhar mais. Isso daí eu faço de outras formas, né? A gente tem assim outras maneiras de fazer isso. Não é com os R$ 6,99, isso eu garanto para vocês. Então, por que Janenes Polidório criou esse clube de membros a partir de R$ 6,99? Porque eu sei que os professores eles são treinados praticamente na faculdade para viver de desculpa. Na própria faculdade, você tem muitas vezes professores que ensinam, dão um modelo de desculpa. E R$ 6,99 é quase que um preço de esmola, né? Então é aquilo que, se a pessoa não tem R$ 6,99 ou não tem tempo para fazer, é já atestado de insanidade. Pode procurar um psicólogo que é melhor, né? Então, primeiro você passa no psicólogo, depois você vem falar comigo. Porque não dá para você mudar a sua vida fazendo a mesma coisa que você fez sempre, que é ficar pulando de vídeo em vídeo, que nem é, macaco pulando de galho em galho, né? Não vai chegar a lugar nenhum, você vai ficar só sapeando ali e não vai conseguir conhecimento que você precisa. Então, esse R$ 6,99 é o que pode mudar a vida da pessoa, mas a gente tem duas desculpas principais, tá? Dá muito trabalho se associar no clube de membros, porque é no YouTube, então você vai dar muito trabalho, gente, clicar em um botão e escolher o que você quer. Muito trabalho, tá? Na verdade, a pessoa não entende de tecnologia e daí ela fala que dá muito trabalho. E não tem o cartão é a segunda desculpa, porque como é do YouTube, ele é pagamento em cartão, mas não quer dizer que tenha outras alternativas. Você pode usar um gift card ou Pix, por exemplo, de uma outra forma, tá? Daí, a minha pergunta quando alguém fala dá muito trabalho ou quando alguém fala não tenho cartão é minha pergunta interna, tá? Porque não sou eu que atendo, porque senão a pessoa ia fugir. Porque daí tem toda essa questão do professor rico por trás e eu não saberia ser a atendente nesse momento, entendeu? Porque eu quero formar a pessoa. Minha pergunta é: dá trabalho ou você não sabe se associar? Que são coisas diferentes, dar trabalho e você não saber fazer, né? Se você não sabe fazer, por que você não pode aprender? Eu não entendi. Mesmo porque a gente dá o contato da Cirlei, que é o 11 988084676, e ela pode te ajudar, né? Então, se você não pode aprender, eu não entendi por que você não pode fazer, né? Você não quer que seu aluno aprenda? Por que o professor não pode aprender também? Dá trabalho ou você não sabe estudar sozinho, né? E nesse caso, você experimentou para ver se você não consegue? Porque os vídeos são quase eu dando aula no seu lugar, no Raiz, né? Que é esse de R$ 6,99. Eu vou dar assim o pulo do gato para você entender o que você está fazendo de errado. Então, eu não entendo o que impede a pessoa de estudar um vídeo assim. São vídeos curtos, a maioria deles, não é igual esse do professor Rico, porque esse eu entendo que você tem que ter certa persistência, porque senão você não vai assistir mesmo, né? Não sabe usar alternativas, né? Como que você está na área da educação, então não tem o cartão? E daí? É igual eu sou mulher, e daí? Você não tem cartão? Você pode pagar em Pix, né? Pelo PicPay, por exemplo, e ganhar aí um crédito. A Cirlei explica como funciona pelo Mercado Pago, né? A gente tem outras formas. Você pode inserir um crédito lá por boleto, por exemplo. E isso não vai impedir de forma alguma você fazer o pagamento, muito pelo contrário, vai te dar o poder de pagar o que você precisa na sua vida, né? Ou você pode comprar um gift card nas lojas americanas, na Coop, na farmácia Coop tem também.
E daí você insere os créditos desse gift card que você comprou presencialmente, e lá você pode utilizar esses créditos para poder se associar, né? Então, se você não sabe usar alternativas, o que está fazendo numa sala de aula? Porque a escola serve para você ensinar a criança para a vida. Se o próprio professor não sabe se virar na vida, o que ele faz numa sala de aula, né? Então, essa é a pior desculpa de todas. Como eu falei, as desculpas são mentiras bem contadas. Então, uma pessoa que vem e fala pra gente, dá muito trabalho, não tenho cartão, a gente não tem como ajudar realmente, né? Infelizmente, essa pessoa precisa de outro tipo de ajuda. E cuidado, porque as desculpas são mentiras tão boas que você acaba acreditando nelas. E são essas mentiras que estão impedindo você de ganhar mais, sendo um professor, sim, né? Porque não é a escola que faz seu salário, é você. Né? Se você ficar preso ao que os outros acham que você vale, quando eu falo para vocês que lá atrás, quando eu fui fazer faculdade, eu entendi. Quando eu passei na faculdade, eu entendi. Essa escola é muito pequena para mim. Quando eu exonerei da prefeitura, foi quando eu entendi que eu não ia chegar a lugar nenhum e que eles não iam me pagar mais. Né? Então, eu valho mais do que o lugar me oferece. Porque eu não sou feita de desculpas, eu sou feita de soluções. Né? E para isso que eu vivo aqui no Grupo Expolidório. A gente vive para encontrar soluções para o profissional. Porque se eu encontrei, você também pode. Né? Se você está preparado para deixar essas desculpas de lado, a gente pode ajudar sim. A gente consegue direcionar o que você precisa, né? Nosso trabalho vai ser encontrar essas soluções para o profissional que você pode ser e que as desculpas estão ancorando você. Então, deixa de lado e já entre em contato com a gente aí pelo WhatsApp 11 98808 4676. A Cirlei pode ajudar você nessa tarefa, então ela vai indicar se você precisa de material, se de repente seria legal você estar num clube de leitura, ou se a sua solução seria o clube de membros, porque às vezes você mesmo, por tanta desculpa, não tem base por onde começar. Então a gente ajuda você a dar esse primeiro passo, né? Nós temos assim materiais prontos, nós temos jogos pedagógicos para a área educacional, institucional e clínica, viu, gente? Não é só para pessoal de escola, para clínica também. Lembrando que eu sou neuropsicopedagoga clínica institucional também, né? Então, eu tenho soluções para as duas áreas aí, para os dois locais. E não perca mais tempo, deixa a desculpa de lado e entra já em contato aí com a Cirlei. Vou deixar o contato dela embaixo do vídeo. Esse vídeo vai para uma playlist, eu vou deixar aqui no final também o link para o vídeo anterior. Mas seria legal você já salvar no seu navegador em favoritos a playlist para você ficar aí antenado nos próximos Professor Rico. Espero que tenha feito toda a diferença na sua vida e até nosso próximo encontro, porque eu quero que você enriqueça para poder investir na sua carreira e para que juntos a gente possa caminhar para uma área educacional mais valorizada e que pague mais. Até a próxima e bom enriquecimento para todos.